Olá, turma, sejam todos bem-vindos à última aula do procedimento especial do Tribunal do Júri. Dividimos essa aula em três: a aula sobre o sumário da culpa, aí no Tribunal do Júri propriamente dito, a aula 1, e agora a aula 2, ou, se preferirem, a parte 1 e a parte 2 do nosso rito especial do júri. A nossa aula de hoje, ela está lá entre os artigos 473 a 497 da instrução em plenário do Tribunal do Júri, e vamos até a sentença. Espero que todos estejam bem e vamos seguir em frente. Vamos sair daqui e ficar apenas com a nossa apresentação. Bom, nós vimos lá, que encerra-se aquela preparação do plenário, da instrução em plenário do júri, com o sorteio do conselho de sentença e depois com a exortação ou o juramento por parte dos jurados. Iniciada a sessão plenária, o ofendido e em seguida as testemunhas de acusação serão inquiridos sucessivamente pelo juiz, Ministério Público, assistente, querelante e defensor, e por fim pelos jurados que desejarem, os quais arguirão por intermédio do juiz, a regrinha do 473. Então aqui nós temos, para você visualizar, se posicionar, nós temos agora o conselho de sentença, aqueles 7 jurados, juiz, promotor, assistente da acusação, se houver, óbvio, defesa e o acusado. Então a gente agora vai começar a audiência, vamos assim dizer, de instrução e julgamento em plenário do júri. Ou, como nós não falamos a audiência de instrução e julgamento, nós vamos começar a sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, que se assemelha, por certo, a uma audiência de instrução e julgamento da primeira fase do rito especial do júri ou dos demais ritos processuais penais que já estudamos. Bom, passa-se então a inquirição das testemunhas arroladas pelo acusado, as quais o defensor perguntará logo após o juiz-presidente, mantendo-se no mais a ordem legal. O que a gente observa aqui é que o juiz é que começa sempre ouvindo as partes, coisa que não é muito comum, às vezes, a gente olhar nos demais ritos que já estudamos. É o que eu repito aqui, ó. Diferentemente do que ocorre nos procedimentos em geral, a lei prevê que no julgamento em plenário é o juiz quem dá início à inquirição das testemunhas, atividade na qual é sucedido pelas partes. As perguntas serão feitas pelas partes diretamente às testemunhas e ao ofendido, sem que haja intermediação por parte do juiz, o qual, no entanto, não admitirá as indagações impertinentes, repetidas ou que puderem induzir a resposta, no tocante às perguntas dos jurados. Todavia, vigora o sistema presidencialista de colheita de provas, ou seja, em decorrência do qual as indagações são dirigidas ao juiz, que por sua vez as formula às testemunhas e ao ofendido. Então, assim, como que é feito isso, As partes perguntam direto às testemunhas. A acusação pergunta primeiro para suas testemunhas de acusação, nas testemunhas de defesa primeiro pergunta à defesa. Se os jurados quiserem fazer perguntas, aí sim eles fazem por meio do juiz. Eles não podem fazer perguntas direto às partes. Somente Ministério Público, assistente da acusação e defesa, advogado, é que podem fazer perguntas direto. E, óbvio, o juiz. Jurado quer fazer pergunta, ele faz via juiz. Sistema presidencialista. O parágrafo 3º do 473 nos diz: antes da realização do interrogatório, as partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos. Poderão ainda requerer leitura de peças relativas exclusivamente às provas colhidas
por carta precatória e as provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Então isso está ali na plenária, na sessão plenária. Antes de se iniciar o interrogatório, as partes podem pedir que seja realizado desta forma. A instrução em plenário encerra-se com a realização do interrogatório do acusado, se ele estiver presente, por certo, oportunidade em que o direito de defesa poderá ser exercido pessoalmente. Então, o acusado pode exercer o seu direito de defesa pessoalmente. As perguntas serão formuladas ao acusado diretamente pelas partes, após as perguntas do juiz, iniciando-se pelo Ministério Público. Em seguida, o réu poderá ser inquirido na ordem pelo assistente, pelo querelante e pelo defensor, e ainda pelos jurados que o desejarem, os quais formularam perguntas por intermédio do juiz, que é a regrinha dos parágrafos 1º e 2º do 474. Aqui volta a discussão, o acusado não é obrigado a falar, o direito ao silêncio não será levado em seu prejuízo, o interrogatório é privativo do juiz, mas o advogado, o réu fala se quiser. Pode o réu não querer falar com o juiz e querer falar com o Ministério Público, querer falar só com o seu defensor? Isso é possível? A lei não prevê, como estamos aqui olhando, observando, mas nada impede que isso venha a acontecer. O mais importante, e repito, como já falei nos demais ritos e sempre falarei, é que você, futuro advogado, você advogado, ou quem está nos assistindo e ouvindo já é advogado, é orientar o seu cliente a falar, em especial aqui no rito especial do júri, em que existem 7 julgadores, que são os jurados. É o momento que o acusado tem de fazer a sua autodefesa, trazer a sua versão dos fatos, além daquilo que está registrado no processo, ok? Bom, por entender que o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer em plenário pode influir para que os jurados predisponham-se a considerá-lo culpado, o legislador restringiu a possibilidade de utilização de algemas a algumas hipóteses absolutamente necessárias para a ordem dos trabalhos, para a segurança das testemunhas ou garantia da integridade física dos presentes. É a regrinha do parágrafo 3º do 474. Então, ao conduzir, geralmente a polícia militar, ao conduzir o acusado para a sessão plenária, ela deve retirar as algemas, assim que o juiz presidente perguntar se não há nenhum problema de segurança para a integridade física dos presentes, das testemunhas e do próprio acusado. A polícia militar, garantindo esta segurança, retira as algemas do acusado, para que elas não influam no pré-julgamento dos jurados, já que se ele ali estará algemado, então culpado ele seria, vamos assim, ter a compreensão por parte dos jurados. A súmula vinculante 11 ainda traz a regrinha aí da utilização de algemas, né? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Artigo 477, o tempo estimado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Então houve já a sessão plenária, ouviu-se o ofendido, caso possível, já ouviu-se as testemunhas, já requereu-se ali eventuais leituras de documentos, já se interrogou o réu, agora nós vamos para os debates. Então, 477 nos traz o tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1º, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado no artigo 477. Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação e defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro da tréplica e da réplica, observado o disposto no parágrafo 1º. Como é que funciona isso? 1h30
para a defesa, 1h30 para a acusação e mais 1 hora de réplica e tréplica. Se houver mais de um acusador, então tem lá, né, mais de um acusador ou mais de um defensor, então tem o Ministério Público que tem assistente da acusação. Vamos imaginar que tenha 2 assistentes da acusação, tenha 3 advogados para o réu. Né? Então, o que vai ser feito? Será dividido, não vai se acrescentar tempo para ele. Então, a regra é que tenha o Ministério Público. Então, o MP poderá destinar da sua 1h30 um tempo para os assistentes da acusação ou para o assistente da acusação. Então, eu já atuei em procedimentos em que tinham 3 assistentes da acusação. O promotor usou 1 hora e deu 30 minutos para os assistentes dividirem entre si. E aí chegaram à conclusão lá, cada um falaria, por exemplo, 10 minutos, ou um falou 20 minutos e 5 minutos falou 10 minutos, 5 para os outros 2. Depende de quem está sendo contratado, de quem está sendo a regra, quem tem mais expertise e assim por diante. Tá ok? Havendo mais de um acusado, assim como já existe nos demais procedimentos, inclusive na primeira fase do julgamento pelo tribunal do júri, o tempo da acusação e defesa será acrescido de 1 hora, elevado o dobro da réplica e da tréplica. Então, se é 1 hora, passa a ser tréplica e réplica 2 horas. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao MP, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. O assistente falará depois do MP. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante, e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação penal na forma do artigo 29. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a requisição de testemunha já ouvida em plenário. Então, dentro daquele tempo, encerrou a instrução, vai ser concedida a palavra do Ministério Público por 1h30, que vai sustentar a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores. Não pode o promotor fazer nenhuma referência à primeira fase de julgamento. Olha, senhoras jurados, lá na primeira fase nós já vimos que o acusado é culpado. Já vimos, tanto é que ele foi pronunciado, por isso que ele está aqui. Não pode, o promotor precisa trazer elementos que estão referentes à pronúncia. Depois fala o assistente da acusação e, encerrada, falará a defesa. A acusação poderá replicar, a defesa triplicar. A regra geral, a lei não previu a possibilidade de tréplica sem réplica. Bom, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade absoluta, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, à determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade que beneficia ou prejudique o acusado. Senhoras e senhores jurados, nada tenho a dizer, nada tenho a acrescentar, a não ser que o acusado foi pronunciado. Lá atrás, um juiz já reconheceu que ele era culpado. Então, os senhores viram as provas dos autos. Agora, quando forem fazer as suas votações, que busquem a sua condenação. Não, o promotor não pode se ater a isso. Ele tem que trazer os argumentos de fato e de direito porque o acusado deve ser condenado ou não. Não é porque, olha, senhores jurados, mesmo ele não usando algema, estava um policial do lado dele, então ele é perigoso, nós temos que condená-lo. Também não pode fazer isso o promotor sob pena de nulidade. Ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Olha, excelente, olha, senhores jurados, o acusado, mesmo aqui, o juiz lhe dando o direito de falar, nada quis falar. Então, dentro do vocabulário geral, né, do ditado popular, quem cala consente. Então, os senhores estão vendo que ele poderia ter se manifestado e não o fez. Alega a defesa que é a sua estratégia, mas ele silenciou quando podia falar, então ele é culpado. Isso também não pode ser dito aqui pelo Ministério Público nesta fase. E aí nós temos as regras das provas novas, que também é proibido. O artigo 479 nos traz, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Compreende-se na proibição do 479
a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versasse sobre a matéria de fato, submetida à apreciação e a julgamento dos jurados. Então, o que nós chamamos de provas novas só podem ser trazidas para a sessão plenária se ela for juntada 3 dias antes do ato. Caso contrário, nós não podemos nos deparar com aquilo que a gente vê em filme, né? Então, em determinado momento, abre-se a porta da sessão plenária e aparece lá uma testemunha, né? Isso só em filme. O direito brasileiro proíbe tal ato. Após o término da exposição da defesa, a acusação pode exercer a faculdade de réplica pelo prazo de 1 hora, razão pela qual o juiz indagará o MP se deseja fazer uso do período adicional para argumentação. Caso haja assistente de acusação, esse poderá fazer uso da réplica, mesmo que o acusador principal não pretenda usar essa faculdade. A defesa só poderá fazer uso da tréplica pelo período de 1 hora se tiver havido réplica, a que se trata de faculdade que deriva da necessidade de apresentar contra-argumentos aos da acusação levantados no período adicional. Então é aquilo que a gente já vem falando ao longo dos estudos dos procedimentos. A lei não previu a possibilidade de tréplica sem a réplica. É muito comum a gente presenciar aí, a critério do juiz, mesmo não havendo réplica, ele permitir a tréplica. Tem até julgamentos, né, que entende aí que, como no caso do júri, vigora o princípio da plenitude de defesa, a tréplica, mesmo que não tenha havido a réplica, ela seria necessária pelos princípios da ampla defesa. A lei não previu, então vai ter sempre que trabalhar aí com o caso em concreto. Bom, na realidade nós temos 1 hora para a réplica no caso da acusação e 1 hora para a tréplica no caso da defesa. Se houver mais um acusado, como vimos anteriormente, o prazo da réplica e da tréplica é aumentado em 1 hora, é dobrado. A lei aqui não fala quanto tempo era para o promotor, quanto tempo é para o órgão, para os assistentes. Então, neste caso, fica a critério do promotor ou dar o prazo, dividir o seu tempo com os assistentes ou nem assim o fazê-lo. Mas é claro que se o promotor não quiser usar a réplica, havendo assistente da acusação, ele pode fazê-lo. Em fazendo, aí sim nós vamos ter a tréplica propriamente dita. O professor Tourinho Filho nos adverte que, se a acusação, quando indagada, se deseja fazer uso da réplica, não se limitar a responder negativamente, acrescentando qualquer comentário sobre a suficiência da prova ou reforçando, ainda que com poucas palavras, algum argumento, a defesa poderá triplicar, pois se deve considerar que na prática houve réplica. Como sempre, muito acertado o posicionamento do professor Tourinho, por isso que nós trouxemos aqui a sua reprodução. Então, quando o juiz pergunta, doutor, para o promotor, o senhor tem 1 hora para replicar. Excelência, não há nada mais a acrescentar na palavra da acusação. Pronto. Excelência, não desejamos usar a palavra. Ponto. Acabou. Agora, se o promotor falar, excelência, por tudo que já vimos, é muito importante entender que o acusado cometeu sim o crime. As provas são claras, não temos mais nada a falar. Opa, este introito, poucas palavras que ele trouxe como argumento, é entendido pela doutrina como réplica. E aí a parte, né, o caso a defesa, tem direito a triplicar. Ok? Inovação da tese defensiva. Aí nós trouxemos aqui alguns julgados, né? Vem o júri pautado pela plenitude de defesa. Então, pois, lícito ouvir na tréplica tese diversa da que a defesa vem sustentando. Havendo em casos tais conflito entre o contraditório, pode o acusador replicar a defesa, triplicar sem inovações. Em amplitude de defesa, o conflito existente resolve-se a favor da defesa, privilegia-se a liberdade. O que quer dizer isso, né? Quando vai
a defesa vai fazer o uso da tréplica, ele pode inovar na defesa, ele não está atrelado a rebater exatamente aquilo que o promotor trouxe na réplica. Então ele pode inovar. E aí o próprio STJ, em julgado de 2009, entendeu como sendo lícito a inovação da tese na tréplica. Mas também o próprio STJ, em 2002, decidiu em sentido contrário. É incabível a inovação de tese defensiva na fase de tréplica, não ventilada antes em nenhuma fase do processo, sob pena de violação ao princípio do contraditório. Então depende muito do caso concreto. Como nós temos um julgado mais recente, é possível que o advogado, que a defesa, inove na tréplica. Não precisa estar vinculada à tese de defesa que vinha sendo discutida. É possível a sua inovação em consagração ao princípio da ampla defesa. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar pelo mesmo meio esclarecimento de fato por ele alegado. Então, no momento em que a parte, Ministério Público ou Defesa, está fazendo uso da palavra, está se referindo aos autos, fazendo leitura ali de parte dos autos, tanto o Ministério Público, se for a defesa que estiver fazendo, quanto a defesa, se for o MP, quanto os jurados, pode pedir pela ordem e pedir ali para que quem estiver fazendo uso da palavra indique qual é a página que está sendo feita aquela leitura, onde é que o promotor ou o advogado está se baseando para fazer aquela sua sustentação. Parágrafo 1º, concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º, se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. E os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos de crime se solicitarem ao juiz-presidente. 482 ao artigo 491 vai para o questionário e sua votação. Então nós já tivemos toda a sessão plenária, oitiva do ofendido, caso seja possível. Tivemos oitiva testemunha de acusação, testemunha de defesa. Nós tivemos aí esclarecimento de peritos, diligências, interrogatório do acusado. Nós já tivemos agora a sustentação oral do Ministério Público, do assistente da acusação, réplica, tréplica, e agora nós vamos para o questionário e sua votação. Os jurados decidem respondendo a perguntas formuladas pelo juiz, as quais o código denomina quesitos. Os quesitos devem ser elaborados nos limites estabelecidos para a acusação, pela decisão de pronúncia, mas também levarão em conta as teses sustentadas pela defesa durante os debates e ainda aquelas levantadas pelo réu no interrogatório, mesmo que o defensor não tenha feito menção a elas em plenário. Então os quesitos serão baseados, obviamente, na pronúncia e com as matérias de fato e de direito que surgiram no decorrer aí da sessão plenária. Bom, 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou de decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Bom, e aí, O 483 nos diz que os quesitos devem ser estabelecidos na seguinte ordem. Então, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores, que julgaram admissível a acusação. Então o juiz vai perguntar, houve crime de homicídio? E aí os jurados dirão sim ou não.
o acusado participou desse crime de homicídio? Os jurados falarão sim ou não. E aí, uma inovação trazida em 2008. Os senhores absolvem o acusado? Se, mesmo o jurado tendo entendido que houve crime, que o acusado participou, o jurado pode absolver. Se absolveu, não se faz mais pergunta, está encerrado a sessão plenária. Houve o crime? Os jurados respondem que não houve o crime. Né? E aí, obviamente, o juiz, dentro da condução do processo, ele vai verificar que tipo de crime que houve ou que não, entendeu? É isso que a gente vai verificar adiante. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre, né? Então, tem lá o parágrafo 1º do 483. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado, que eu acabei de falar. Porque estamos falando de materialidade do fato e participação do acusado, ou seja, mais de 3, então no mínimo 4, porque nós estamos falando de 7 jurados, e os jurados, na maioria absoluta. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do artigo 483, será formulado o quesito com a seguinte redação. O jurado absolve o acusado? Pode ser que ele entenda que houve o crime, mas ele quer absolver o acusado. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Então, aqui na sessão plenária, com o conselho de sentença, essa desclassificação, então assim, houve o crime de homicídio? Os jurados não. E aí o que o juiz faz? O juiz pergunta, os senhores entendem que houve o crime de lesão corporal seguida de morte? Então o juiz também vai buscar a desclassificação, porque eu tenho o evento morte, tive instrução, mas os jurados não reconhecem o homicídio, eles estão entendendo que houve lesão corporal seguida de morte. Então, neste caso aqui, mesmo havendo uma desclassificação, o juiz presidente do tribunal do júri tem que fazer quesitos, porque aqui quem vai julgar o crime diverso, lá do 74, parágrafo 1º do CPP, é o júri, porque o júri é soberano, não vai encaminhar os autos lá para um juízo competente, não. Aqui, nesta segunda fase, os jurados são competentes para julgar, inclusive, um crime diverso, ok? Bom, parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada, ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido no segundo quesito. Exemplo, pedido de condenação. Então, pedido de condenação por infanticídio, de réu pronunciado por homicídio. O quesito correspondente será formulado após o quesito relativo à autoria. Então, repetindo, sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este de competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. Então, por exemplo, pedido de condenação por infanticídio de réu pronunciado por homicídio. O quesito correspondente será formulado após o quesito relativo à autoria. Houve o crime de homicídio? Não. O réu concorreu para o crime? Sim. Bom, então os autos estão convergindo que não foi homicídio, mas foi infanticídio. E infanticídio é a competência do tribunal do júri. Então o que vai fazer? Ele vai fazer o quesito. O réu cometeu crime de infanticídio? E aí os jurados responderão sim ou não. Ok? 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Então veja como que é isso, né? Os quesitos, eles precisam ser formulados levando-se em consideração se houve o crime, se o acusado concorreu ou não para o crime, se absolve ou não o acusado. Não havendo isso, circunstâncias qualificadoras, circunstâncias atenuantes, aumento,
ou diminuição de pena. Então os quesitos têm que ter esta regra. E aí depois o juiz vai estruturar os quesitos para aquele caso concreto e vai ler para os jurados, ainda todo mundo ali em plenário. Senhores, tem alguma dúvida sobre os quesitos que serão formulados para os senhores? Então é isso que o juiz está fazendo. Até agora nós estamos na sessão plenária ainda, ok? Bom, e aí? Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial, que é o que nós chamamos de sala secreta, a fim de ser procedida a votação. E aí, nesse momento, o réu desce lá para a carceragem, conforme o caso, e ele não participa da votação. Então, quem é que, depois que o juiz esclareceu todos os quesitos que serão objeto de julgamento, que serão objeto de indagação, vai para a sala de sessão de julgamento, ou sala especial, ou sala secreta. Vai o juiz, vai o promotor, se houver os seus assistentes de querelante, e o defensor. Todos irão para a sala secreta com mais o escrivão. O parágrafo 1º do 485. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput do artigo 485. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala secreta quem se portar inconveniente. Então, neste momento, na sala secreta, ou não havendo com o esvaziamento do plenário somente essas partes, promotor, assistentes da acusação, querelante, se for o caso, e o advogado, e mais o juiz e escrivão, ninguém fala, somente o juiz passará a falar. O juiz vai ler o quesito e o jurado vai votar sim ou não, como nós vamos ver adiante. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 a palavra não. Cada jurado recebe ali a quantidade de cédulas, né? Então, são 7 cédulas sim, 7 não. Para cada quesito, cada jurado recebe 2 cédulas, uma sim, uma cédula não, ok? Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as células correspondentes aos votos e as não utilizadas. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Então, pergunta, houve o crime de homicídio? Então, cada jurado, dentro da sua íntima convicção, ele pega a cédula que corresponde a essa sua convicção. Então, o jurado, pega a cédula sim, e assim por aí, ninguém está vendo. O escrivão vem com a urna, ele deposita o seu voto ali, e aí o escrivão pega todos os votos de votação e entrega para o juiz. Depois ele passa com uma outra urna e recolhe todos os votos que sobraram. Então vai sobrar 7 votos e na outra urna tem 7 votos que eles votaram. O juiz confere se tem os 7 votos e aí vai falar. Para o quesito 1, foram 5 votos sim, 2 votos não, por exemplo. E aí vai registrando na ata de julgamento. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos, como diz aqui a regra do 489. Aqui, como a gente lembra dos princípios gerais do direito, o jurado decide por sua íntima convicção, ele não precisa fundamentar. Não, eu voto sim, não faz absolutamente nada. Ele, inclusive, como a gente lembra e reforça, ele nem pode falar. Aqui está sendo assegurado o silêncio entre as partes, ok? Bom, o procedimento adotado pelo presidente do Tribunal do Júri de interrupção na apuração dos votos de determinado quesito, quando já atingido o quórum necessário para se alcançar o resultado final, não macula o feito. Eis que dessa prática não decorre prejuízo ao acusado, não caracterizando deste modo nulidade sequer relativa. Outro sim, além de tal procedimento,
há muito ser chancelado por esta Corte a Lei 11.698 de 2008, ao alterar o artigo 483, que prevê expressamente nos seus parágrafos 1º e 2º que se adote esta orientação. Isso aí é o relatório, o acórdão do recurso especial do STJ do ministro, cujo relator era o ministro Félix Fischer, ou seja, o artigo 483 previu lá, né? Primeiro quesito, o acusado, houve o crime. Segundo quesito, o acusado concorreu para o crime. Terceiro quesito, os jurados absolvem. Então isto é lícito. Aqui, como foi uma alteração em 2008, o STJ se pronunciou dizendo que não há nenhum impedimento que isto ocorra. Se houver contradição entre as respostas dos quesitos, o juiz fará a explicação objetiva, apontando a incongruência e procederá à nova votação, que é o que diz aqui o caput do 490, sob pena de nulidade absoluta. Então, por exemplo, o réu acusado por crimes de homicídio e porte ilegal de arma. Os jurados afastam a autoria do homicídio e reconhecem, por exemplo, a autoria no crime de porte ilegal. Porém, no outro quesito, quando o juiz vai fazer o quesito do porte ilegal, reconhece que o crime de porte de arma de fogo ficou absorvida pelo homicídio. Então, mas vocês não reconheceram o homicídio, agora vocês estão reconhecendo? Então, se os jurados afastaram a autoria do homicídio, há contradição na decisão, que diz que o porte de arma fica absorvido por aquele crime. Então, o juiz vai ter que explicar e, se for o caso, reformular novos quesitos, ok? E aí, uma vez todos os quesitos sendo ali objeto de julgamento, objeto de votação, nós partiremos para a sentença. Da sentença, que deve espelhar o veredito do júri, não haverá fundamentação quanto ao mérito da decisão, já que o julgamento dos jurados é feito por íntima convicção. Assim, basta ao juiz fazer menção ao resultado da votação e declarar o réu condenado ou absolvido. Já em relação à aplicação da pena ou da medida de segurança, há necessidade de fundamentação, como ocorre em relação às sentenças proferidas pelo juiz singular. No que diz respeito a mérito, não, porque o júri é soberano, foram eles que decidiram por sua íntima convicção, basta o juiz, para cada quesito, colocou a quantidade e depois o juiz dizer, o réu foi condenado, o réu foi absolvido. Agora, na hora de fazer a pena, aí quem aplica a pena é o juiz, quem condena são os jurados. Na hora de aplicar a pena, aí sim o juiz tem que fundamentar. Aumento a pena em tanto, pois foi reconhecido a qualificadora tal. Então o juiz é obrigado a fazer desta forma. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, fixa a pena base. B. Considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri, observará as demais disposições no artigo 387 deste Código. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. E F, estabelecerá os efeitos genéricos específicos da condenação. Bom, uma inovação aqui pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, é a linha E, esta parte final, né? No caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Ainda não temos, né, história, né, justamente por a lei ter entrado em vigor no começo do ano, de como serão os julgamentos, como é que isso será pautado, porque nós temos uma exceção no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, nós fizemos toda aquela discussão e depois nós tivemos aí o artigo 283 proibindo a execução da pena, mesmo que haja a decisão condenatória de segunda instância, se ainda for pendente de julgamento. Ou seja, na segunda instância, quando eu tiver decisão confirmatória, é proibido. E aí nós estamos permitindo a execução da pena em primeira instância.
porque tribunal do júri é a primeira instância de julgamento. Então, toda vez que nós tivermos uma condenação de pena igual ou superior a 15 anos, o juiz vai determinar a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, obviamente se o acusado já não estiver preso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos, ou seja, não tem esta prisão, não sofrerá efeito suspensivo de uma eventual apelação, que seria o recurso aqui cabível, né? É um caso assim que a gente precisa analisar com bastante cautela, porque virou uma exceção. Então hoje, via de regra, nós não temos a execução de prisão em caso de segunda instância, decisão confirmatória de segunda instância, mas podemos ter a execução de pena quando o acusado em crime do rito especial do júri for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos. Então,